Muito bem, vamos começar a nossa aula. Bom dia a todos. Espero que o final de semana tenha sido proveitoso para todos vocês. E desejo a todos nós uma semana de muitas conquistas. Eu falava agorinha com a Thalita e com a Sheila e com outros colegas que já chegamos à metade do ano, né? Hoje é o primeiro dia do mês 6, do mês de junho. Já estamos na metade do ano. Parece que foi ontem que começava. Mas essa percepção do tempo é assim mesmo, né? A vida passa correndo, por isso que temos que tirar o melhor proveito de cada momento, de cada instante. Muito bem. Passa rápido mesmo, passa muito rápido. Muito bem. A nossa aula de hoje, ela será composta por 2 tópicos. O primeiro tópico é a complementação do tema publicidade na advocacia, que nós estudamos na aula passada. O segundo tópico são os chamados honorários advocatícios, que em aulas anteriores nós passamos uma pincelada e aqui vamos aprofundar um pouco mais. Perfeito? Nós, quando vimos sobre a publicidade na advocacia, no primeiro momento, na aula anterior, vimos o quanto essa publicidade está regulamentada, em especial no nosso Código de Ética e Disciplina. Vamos, nesse momento aqui, avançar um pouco mais sobre essas limitações na publicidade da advocacia. Quais são essas vedações ao advogado? O que é proibido ao advogado na questão da publicidade da sua atividade profissional? O artigo 42 do Código de Ética e Disciplina continua com as vedações ao advogado sobre a publicidade, assim como os artigos anteriores o fizeram. O que é que diz o artigo 42 do Código de Ética e Disciplina? Artigo 42. É vedado ao advogado, ou seja, é proibido ao advogado. Inciso 1. Responder com habitualidade a consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. 2. Depois nós vamos explicar cada item desse. Inciso 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio de outro advogado. 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. 5. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Então, como você observa, há uma série de vedações que o artigo 42 lista para nós. Vamos agora comentar sobre esses incisos que terminamos de ver lá no artigo 42 do Código de Ética e Disciplina. Primeiramente, é vedado ao advogado, nos diversos meios de comunicação social que existem, né, físicos e virtuais, responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica. Você observa aqui que a vedação é responder com habitualidade. Não está aí esporadicamente responder a consultas. Agora, habitualmente, sim, é uma vedação. Mais do que isso, é proibido ao advogado insinuar-se para reportagem e declarações públicas. Evidentemente, nada impede ao advogado participar de debate ou programas como especialista, mas nunca com habitualidade. Nessas participações, segundo o artigo 43 do Código de Ética e Disciplina, a manifestação profissional deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos e educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional.
vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usado por seus colegas de profissão. Então, o que nós observamos aqui? Nós vamos observar que o artigo 43 do Código de Ética, dando sequência ao artigo 42, ele traz as proibições que me impede, por exemplo, de estar respondendo com habitualidade à consulta jurídica. E também de eu me insinuar para reportagem e declarações. Uma outra questão que é muito cobrada é com relação a eu comentar métodos de trabalho usados por colega de profissão. Eu não posso, nem de forma elogiosa ou apenas de forma em que eu coloco em questão o trabalho do colega, fazer isso via imprensa, porque é uma falha ética que o nosso código de ética veda e que você pode responder junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, perfeito? Mas vamos ver em seguida que o advogado, o prestador de serviços advocatícios, não deve debater em qualquer meio de comunicação causas sob patrocínio de outro colega advogado. Então, jamais será permitido que eu vá debater uma causa que quem está com ela é outro colega. Seria uma falta de ética, né? E mais que isso, é muito mais que isso, você pode ser penalizado, né? É proibido o advogado abordar tema de modo a comprometer a dignidade da advocacia e da OAB. Parece estranha essa vedação, mas ela existe. Por sua vez, também é proibido divulgar ou deixar que seja divulgada lista de clientes e demandas. Infelizmente, verifica-se que isso recorrentemente em sites de advogados ou escritórios. Eu não posso publicar em site ou outro meio de comunicação lista de meus clientes e de processos que eu estou trabalhando nele. É uma falha ética que pode ser cobrada de forma veemente junto ao Conselho de Ética e Disciplina. A gente sabe que alguns colegas publicam a lista de empresas para a qual ele advoga. Isso não é ético e está proibido pelo nosso Código de Ética e Disciplina. Muito bem. E o conteúdo das publicidades? Além do que nós já vimos no artigo 42 e 43 sobre o tema, o artigo 44 do Código de Ética e Disciplina prescreve mais limitações à publicidade advocatícia. Mais que isso, nesse artigo também estão prescrito tudo aquilo que as publicações devem possuir. Então, vocês observem que realmente há um controle legal bastante duro com relação à publicidade na profissão nossa, na atividade de advocacia. E todas essas limitações estão expostas no Código de Ética e Disciplina da OAB. O artigo... Só um minutinho. O artigo 44 do Código de Ética diz o seguinte: na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou o da sociedade de advogados, o número ou números da inscrição na OAB. Então, nós já tínhamos até falado sobre isso aqui, lembram? O advogado, ele, ao fazer o seu cartão de visita, ele tem que, ou qualquer outro material, ele tem que obrigatoriamente fazer constar o nome dele e a sua OAB, ou se ele pertencer a uma sociedade de advogados, o nome da sociedade de advogados e o número da OAB dos seus componentes, perfeito? No artigo 44, parágrafo 1º, ainda tem um regramento. Parágrafo 1º.
poderão ser referidos apenas títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que façam parte e as especialidades a que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e fotografia do escritório, e o horário de atendimento e os idiomas que o cliente poderá ser atendido. Então, aqui no parágrafo 1º do artigo 44, ele detalha como pode ser feita essa publicidade. Como se refere ao advogado nesse material de publicidade dele. Primeiro, os títulos e distinções honoríficas relacionadas à profissão, bem como instituições jurídicas que façam parte, e as especialidades do advogado podem ser referidas. Não há nenhum problema. Os títulos acadêmicos pode ser sem nenhum problema, tá? A fotografia do escritório pode ser nenhum problema. O parágrafo 2º proíbe o quê? É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como a menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupada atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Nós já falamos sobre essa questão aqui. Não, o advogado não pode, ele está proibido de fazer referências a títulos de profissões que ele já exerceu ou está exercendo. O único que é permitido é o de professor universitário. Perfeito? Vamos dar um exemplo prático? O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, é advogado. Quando ele terminar o mandato e ele retornar à sua atividade de advocacia, ele não pode colocar no seu cartão de visita, no seu material de publicidade, doutor Emanuel Pinheiro, ex-prefeito de Cuiabá. É vedado. Porém, o próprio Emanuel também é professor, ele é professor de Direito Constitucional. Quando ele voltar de uma instituição de ensino superior, quando ele retornar, ele pode colocar no seu material essa informação. Doutor Emanuel Pinheiro, né, professor de Direito Constitucional da instituição tal. Títulos universitários pode, acadêmicos pode, o que não pode é outras profissões, perfeito? Então, aqui, no artigo 44, nós estamos trazendo especificado como você vai produzir esse material de publicidade da sua atividade profissional, perfeito? Na publicidade profissional que promover, ou nos cartões de material de escritório de que utilizar o advogado, ele tem que fazer constar o nome ou o da sociedade de advogados, o número da inscrição e o número da inscrição na OAB, perfeito? Mais que isso, poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado. É o que está lá no texto da lei. E as distinções honoríficas que ele recebeu em relação à sua vida profissional, bem como instituições jurídicas de que façam parte. Vamos imaginar que ele seja membro da comissão de meio ambiente do OAB. Ele pode colocar no material dele. Doutora Thalita Santos, né, membro da comissão de meio ambiente da OAB. Não teria problema, tá? São essas as principais regras que... Muito bom, né, Thalita? São essas as principais regras que nós temos para a nossa publicidade. Agora, preste atenção numa curiosidade que a lei traz. É permitido colocar nas publicidades o QR Code e até mesmo a foto do escritório. Mas é proibido colocar foto do advogado ou de terceiros. Então, não é permitido, você não pode colocar foto sua no seu cartão de visita, nem de terceiros, tá? Aí do escritório pode. Faz uma foto da fachada do seu escritório e pode colocar no cartão sem nenhum problema ou no material de publicidade que você tiver produzindo, perfeito? Até aqui, como vocês estão vendo, são regras que estão inseridas
no Código de Ética e Disciplina, que regulamenta a publicidade na nossa atividade profissional. Perfeito? É importante que nós destaquemos, né, ou é importante ressaltar, que é proibido a inclusão de fotografia pessoal ou de terceiro nos cartões de visita do advogado, tá? Bem como a menção de qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou no passado, em qualquer órgão ou instituição. Lembra que tem aquela exceção. O Código de Ética e Disciplina permite que o advogado coloque nos cartões de visita ou demais publicidade a menção ao cargo de professor universitário. Perfeito? Não importando se o cargo é atualmente exercido ou se foi no passado. Se ele foi professor universitário ou é professor universitário, ele pode utilizar, fazer no seu material de publicidade, fazer menção a essa situação. Perfeito? Muito bem, gente. Até aqui, nós encerramos o tópico que diz respeito à publicidade na advocacia. É importante que vocês façam a leitura atenta, até porque daqui a pouquinho vocês vão estar no mercado de trabalho e vão mandar produzir a publicidade da sua atividade profissional, né, que será a advocacia. E é importante que observem o que estabelece o Código de Ética e Disciplina da OAB para que você não cometa erro. Perfeito? Como eu disse para vocês, a aula de hoje desdobraria na complementação da primeira, da publicidade 1, né? E agora vamos falar sobre honorários advocatícios, que é o tópico 2, e é uma parte muito importante. Porém, antes de falar sobre honorários advocatícios, eu quero conversar com vocês sobre a nossa prova bimestral. A coordenação já estabeleceu, e tenho certeza que vocês já foram comunicados, com relação às provas bimestrais. Eu vou passar aqui algumas informações, tá, oficiais para vocês. A primeira delas é que as provas de disciplinas com 30 horas, como a nossa, terá a duração de 1h30. As aulas de 60 horas terão duração de 3 horas. Que dias serão essas provas? Quem for do primeiro ao quarto semestre irá fazer as provas entre 8 a 13 de junho, no dia da sua aula. Não é o nosso caso. Por quê? Porque nós estamos no 6º semestre. Do 5º ao 10º semestre, e aí nós estamos nele, o período de prova bimestral será de 15 a 21 de junho, no dia da nossa aula. Que dia que será a nossa aula? Dia 15 de junho, segunda-feira. É o dia da nossa aula. Então, no dia 15 de junho, nós teremos a prova bimestral na plataforma AVA. Como funciona? Como vai funcionar? Será o seguinte: a plataforma ficará disponível, a prova ficará disponível na plataforma a partir das 8 horas da manhã do dia 15, tá? Até às 7 horas e 59 minutos da quarta-feira, porque nós teremos a duração da prova de 48 horas. Então, no dia 15 de junho, às 8 horas da manhã, vai estar disponível na plataforma AVA a nossa prova bimestral de ética geral e profissional. Você terá 48 horas para acessar e fazer essa prova. Agora, um detalhe importantíssimo. Eu peço para vocês prestarem bastante atenção. A hora que você acessou para fazer a prova, você tem que ir até o final. Não dá de você fazer 2, 3 questões, parar, voltar depois, não. Então, você só acesse a hora que você tiver tempo
para resolver as questões da prova bimestral. No caso da nossa disciplina, que é uma disciplina de 30 horas, a duração é 1h30 de prova, nós teremos 6 questões objetivas e 2 questões dissertativas na nossa prova, tá? Então, recapitulando, é muito importante. A prova bimestral nossa, do 6º semestre, de Ética Geral e Profissional, será no dia 15 de junho, segunda-feira, tá? A partir das 8 horas da manhã, por 48 horas, essa prova estará disponível na plataforma AVA. Então, você terá de segunda-feira, às 8 da manhã, até 7h59 da quarta-feira. Porém, lembre vocês, você tem que chegar e fazer a prova. Não tem como você entrar, sair e voltar depois para fazer a prova. Então, só acesse no momento que você puder fazer todas as questões. Ok? Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Esse é o momento que nós vamos tratar. Ah, professor, e qual é a disciplina? É o conteúdo da disciplina. O conteúdo nós vamos selecionar e vamos fazer na semana que vem uma aula de revisão, tá? Eu vou selecionar o conteúdo. Vou selecionar, a Adriana já está perguntando, eu vou selecionar o conteúdo, tá? E vou mandar uma mensagem para vocês. Só que na próxima aula nossa, nós vamos fazer uma revisão, tá? Vamos discutir todo o conteúdo que cairá na prova. Então, só aquele conteúdo selecionado será cobrado na nossa prova. Perfeito? Eu acho que assim fica bom, vocês vão entender. Os conteúdos estão todos disponibilizados na plataforma AVA, né? Não será todo. Não vou pedir todos os conteúdos, não. Vamos selecionar os tópicos, aí eu já digo lá para vocês. Olha, Eide, Driele, Sheila, Maria Eduarda, os conteúdos que nós vamos gravar serão este. Perfeito? Aí vamos fazer a revisão deles e no dia 15 vai estar disponibilizado a prova para vocês. Alguma dúvida agora com relação à nossa prova bimestral? Se tiver dúvida, estamos aqui para esclarecer. Tá? Então, no nosso caso, ela será no dia 15 de junho, segunda-feira, no mesmo horário da nossa aula, começa às 8 horas da manhã. Como tem 48 horas para fazer essa prova, ela vai de 8 da manhã da segunda-feira até 7h59 de quarta-feira. Porém, lembrando, a hora que você acessar para fazer a prova, vai ter que fazê-la todinha, não dá de fazer aos pedaços. Vai ter uma aula normal na semana da prova? Vai sim, vai ter a revisão do professor. Ele sempre na aula antes ele faz a revisão, tá? Beleza? Vai ter aula no dia da prova? Não. Aula da minha disciplina, não, tá? A aula que, no dia que tiver prova, não tem aula, tá? Então, por exemplo, no dia 15, é só a prova. Você vai ter o seu tempo todinho para isso. Eu não vou nem entrar no Google Meet para não atrapalhar vocês. Perfeito? Ok, tá todo mundo entendeu então? Não tem nenhuma dúvida? Beleza. Se porventura alguém de vocês estiverem com alguma pendência com relação às parciais, eu já disse que não tem nenhum problema. Basta enviar no meu e-mail e me comunicar. Tá? Eu acredito que aqui não tem ninguém com pendência, mas se alguém tiver com pendência na parcial, não há nenhum problema. Até no dia da prova, dada a gente ter essa parcial, tá? Alguém me perguntou, deixa eu ver aqui. O senhor vai lançar as notas quando? As parciais você lança junto com a bimestral, Odriele, tá? A hora que eu vou lançar a bimestral, eu lanço a média das 2 parciais, somado com a bimestral, sai a média lá, tá? Perfeito? Alguém teria mais alguma pergunta? Não?
Então, ó, vamos tocar, então, falando dos honorários, e aí, qualquer dúvida, a gente volta e conversa sobre as nossas provas. Perfeito? Vamos falar sobre honorários de advocatícios? Gente, parece ser muito simples a questão dos honorários, mas eu confesso para vocês, até hoje a gente sente, eu, no meu caso, ainda sinto dificuldade para estabelecer honorários. Não é fácil, portanto. Tá? Assim como qualquer outro profissional, assim como qualquer outro profissional liberal, o advogado é remunerado por meio de honorários pagos por seus clientes e partes do processo judicial. Os preços cobrados dependem da complexidade e do valor da causa. E por isso a remuneração mensal do advogado pode variar bastante. Os honorários advocatícios estão regulamentados, estão disciplinados nos artigos 22 a 26 do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como dos artigos 48 ao 54 do Código de Ética e Disciplina. Então, os instrumentos legais que regulamentam os honorários estão tanto no Estatuto da Advocacia e da OAB, como no Código de Ética e Disciplina. Vamos a eles? O artigo 22. Ora, se eu estou falando do artigo 22, estou falando do Estatuto, perfeito? A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados e aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Ora, o artigo 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, então me mostra que nós temos 3 tipos de honorários advocatícios: os contratuais, os sucumbenciais e os arbitrados. Cada um desses honorários origina de um fato distinto e não podem ser confundidos de forma alguma, sendo um dever do advogado esclarecer as diferenças para seu cliente, para que ele não confunda e tenha a impressão equivocada de que o seu advogado está cobrando 2 vezes pelo mesmo serviço, tá? Então, quando você vai patrocinar uma causa, é importantíssimo que você explique ao seu cliente a questão dos advogados, dos honorários. E para isso você precisa saber como funciona, perfeito? É o que nós estamos vendo nessa aula de hoje. O que é que eu preciso saber em primeira mão? São 3 os tipos de honorários advocatícios: contratuais, sucumbenciais e arbitrados. Perfeito? Está lá no artigo 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Então, esses 3 tipos de honorários advocatícios são aqueles que nós vamos utilizar, são esses que nós vamos utilizar na nossa vida profissional na hora de estabelecer o valor do nosso trabalho. Vamos avançar então. Menciona-se desde já que, enquanto os convencionais, os honorários convencionais, são de livre ajuste entre as partes, os fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência devem observar valores mínimos estipulados na tabela de honorários fixada pelo Conselho Seccional da OAB. Então, nós já temos aqui uma pista. Os honorários convencionais ou contratuais é de livre acordo entre as partes, perfeito? Você vai propor para o seu cliente, se o seu cliente aceitar, faz-se um contrato estabelecendo os valores dos honorários. Então, é de livre ajuste entre as partes. Já os honorários por arbitramento judicial e os de sucumbências, eles devem observar uma tabela mínima que é estipulada pela OAB. Se você entrar no site da OAB, lá nós temos uma tabela que trata de valores de honorários para cada tipo de ação. Perfeito?
Vamos ver como que funciona esses tipos de honorários advocatícios. O primeiro deles, honorários contratuais ou convencionais. Os honorários contratuais ou convencionais são os pactuados entre cliente e advogado, verbalmente ou por escrito, sendo que o artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que é recomendável a sua celebração por escrito. Tratando-se de contrato verbal, caberá ao advogado o ônus de comprovar suas alegações. Aqui mora um problema muito sério, gente. Você jamais deve utilizar o contrato verbal para estabelecer um ajuste entre você e o seu cliente com relação a honorários. O contrato verbal não é de boa monta você utilizá-lo. Por quê? Porque se houver um desentendimento entre o cliente e você, cabe a você comprovar as suas alegações. Então, faça um contrato. Muito mais simples. Né? O próprio artigo 35 do Conselho, do Código de Ética e Disciplina, já nos orienta. Fazer contrato escrito dos honorários. Perfeito? Primeiro tipo, honorários contratuais ou convencionais. Pode ser contrato escrito ou por contrato verbal. Aconselha-se que você faça utilizando o contrato escrito. Honorários fixados por arbitramento judicial. Os honorários fixados por arbitramento judicial, por sua vez, aplicam-se nos casos em que não houve estipulação contratual ou as partes não chegarem a um acordo a respeito dos valores devidos. Você não fez o contrato escrito e terminou o cliente não concordando com o valor que você estabeleceu, aí só há um jeito: pedir que o juiz arbitre o valor do honorário. Aí você vai ter que entrar com ação judicial. Olha o trabalho. O arbitramento judicial dos honorários advocatícios pode ocorrer em duas situações. Ou em virtude de falta de estipulação por falta de acordo entre as partes. A primeira ocorre naqueles casos em que as partes não ajustaram o valor dos honorários para o completo atendimento da situação posta, ou mesmo para um determinado ato isolado. A segunda abarca todos os casos em que não for possível um acordo entre as partes. Então, o arbitramento judicial dos honorários cabe nessas duas situações. Quando não houve um ajuste prévio entre as partes, ou quando, mesmo havendo um ajuste, uma parte se nega a pagar o valor. Aí você tem que buscar a justiça para arbitrar. Perfeito? O que diz o Código de Ética e Disciplina com relação a isso no artigo 22? Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferior aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Como eu disse para vocês, nós temos essa tabela. Basta você acessar o site da OAB e você tem a tabela de todas as ações e o valor mínimo que pode ser cobrado. No caso de arbitramento, o juiz pode fixar os honorários sempre tendo como margem essa tabela, nunca abaixo dela. Perfeito? O último tipo, honorários de sucumbência. Nós até já falamos de maneira rápida. Isso, a Adriele está me lembrando aqui, que geralmente é 30%. É exatamente, Adriele. Normalmente é arbitrado em 30%, tá? Não é obrigado tá, esse percentual, mas o bom senso manda que seja por aí, tá? Os honorários de sucumbência são os previstos no artigo 23 do Estatuto da OAB e no artigo 85 do Código de Processo Civil. São arbitrados judicialmente em atenção aos critérios estabelecidos no novo Código de Processo Civil. Os honorários de sucumbência são devidos e pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Então, o que são honorários de sucumbência?
a parte perdedora paga a parte vencida, ao advogado da parte vencedora, a sucumbência que é fixada pelo juiz. Perfeito? Então, a sucumbência, como nós estamos dizendo para vocês, é aquele valor fixado pelo juiz na sentença que cabe ao advogado da parte vencedora. Quem paga? A parte vencida. Perfeito? Existe um outro tipo de honorários que não está dentro daqueles três, os chamados honorários assistenciais. Essa é uma modalidade que foi criada em 2018. A Adriele faz uma pergunta aqui, só um minutinho antes de falar sobre honorários assistenciais, deixa eu responder para a Adriele. O advogado que não ganhou os honorários em determinado processo pode entrar contra o cliente cobrando sucumbência? Não, Adriele. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está me dizendo assim, o advogado que não ganhou os honorários em determinado processo pode entrar contra o cliente cobrando sucumbência? Não. Os honorários sucumbenciais é devido ao advogado, perfeito? Então, ele vai buscar o que não ganhou a causa. Não, quem não ganhou a causa não ganha sucumbência, tá? Quem ganhou a causa, que recebe a sucumbência. O advogado que perdeu só tem direito aos honorários contratuais que ele fez lá, tá? A sucumbência é da parte vencedora. Vamos imaginar que você esteja advogando num processo. Ah, peraí, então aí já mudou. O advogado renunciou. Você está me referindo ao advogado que ganhou a causa, que renunciou? É isso? Ah, entendi. Mas aí ele ganhou. O advogado renunciou. Isso aí ele renunciou. Aí o outro advogado assumiu e ganhou a causa. Perfeito. A sucumbência, neste caso aqui, o advogado que renunciou pode cobrar proporcional, a sucumbência proporcional ao trabalho que ele realizou, tá? Proporcional. Professor. Oi. Desculpa interromper, olha só. É uma ação e ela finaliza e a parte perdeu. O autor ganhou. Certo. Aí, o advogado do autor entrou com uma ação cobrando honorário de sucumbência da parte, mesmo ela tendo o benefício da justiça gratuita. Isso aí é um processo que eu estou acompanhando. Aí, em determinado momento, o advogado renunciou ao processo e saiu. Aí o autor do processo foi e colocou um outro advogado, o terceiro, pedindo honorário sucumbencial. O juiz está alegando, sentenciou ilegitimidade passiva. Tá errado isso, né, professor? Tipo, o advogado que não ganhou a causa brigar pelos honorários? Ah, sim, e nesse caso não teria jeito, né, Adriele? Agora eu entendi a sua colocação. Então, realmente está errado. Realmente está errado, tá? Eu não tinha entendido como que era o tramitar disso, né? Vamos seguir, então? Os honorários assistenciais. Essa modalidade de honorários, ela foi criada em 2018 no Estatuto da Advocacia e da OAB, como consequência das mudanças no direito trabalhista, tá? Em especial, na possibilidade de sucumbência e pagamento de honorários. Os honorários assistenciais são relevantes no direito do trabalho e são aqueles que ocorrem em ações coletivas que são propostas por entidades de classe em substituição processual. Esses honorários assistenciais que nós estamos referindo aqui nasceu dessa mudança em relação ao direito do trabalho, tá? Da mesma forma que na Justiça Comum prevê o convênio com a OAB para assistência judiciária daqueles que não têm possibilidade de pagamento de advogado, na Justiça do Trabalho, esse papel é feito pelos sindicatos, que é entidade de classe, que representa, né? Entidade de classe, perfeito? Então, vamos seguindo. Até a reforma trabalhista de 2017, os honorários pagos pelo vencido deviam reverter em favor do sindicato. Entretanto, com a mudança da lei,
que foi revogado em 2018 pela Lei 13.725, esse valor não é mais para o sindicato. O pagamento do honorário da parte vencida para a parte vencedora vai para, que antes ia para o sindicato, agora vai para o advogado, tá? Olha lá o que diz o artigo 22. O disposto, parágrafo 6º, o disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual sem prejuízo aos honorários convencionais. Parágrafo 7º, os honorários convencionais com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que optarem por adquirir o direito, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem necessidade de mais formalidades. De forma resumida, é o seguinte: a sucumbência é para o advogado, que antigamente era para a entidade de classe, no caso da Justiça do Trabalho. E agora chegamos ao valor dos honorários advocatícios. O valor cobrado pelo advogado por seus honorários advocatícios, em regra, deve respeitar o piso que está na tabela de valores advocatícios organizada pelo Conselho da Seccional. Além disso, respeitando-se esse piso, os valores podem variar entre 10% e 20% do valor condenado judicialmente. Nós temos que entender o seguinte: nós temos uma tabela da OAB que ela norteia para nós apenas o mínimo. O que for ajustado entre as partes não tem nenhum problema. O que não se pode cobrar é abaixo dessa tabela da OAB. Bom dia, amigos da coordenação. Obrigado. Ótima semana para vocês também. Além disso, ao fixar o percentual, o advogado tem que observar a complexidade do seu trabalho e da sua ação, da ação que ele está trabalhando, e o valor da causa, né? O artigo 85, no parágrafo 2º, diz lá: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou não, sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Atendidos, aí ele vai trazer uma série de requisitos. Há, porém, uma exceção. Quando a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os percentuais estabelecidos no artigo 85, parágrafo 3º do CPC. E eu coloco esse artigo aqui embaixo, tá? Ele relaciona tudo isso aí, mas o que nos interessa é o que está no vermelho. O parágrafo 3º do artigo 85. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos de 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Aí ele vai trazer os percentuais que podem ser fixados na cobrança dos honorários da Fazenda Pública. Perfeito? Está lá regulamentado no artigo 85. E quais são os critérios para a fixação dos honorários advocatícios? São 3 os critérios: grau de profissionalismo do advogado, lugar de prestação do serviço e a complexidade do caso concreto. Então, quando você vai estabelecer os seus honorários, você tem que observar o grau de profissionalismo do advogado, né? Se você tem uma especialização, né, para atuar naquela área, né? O lugar da prestação de serviço. Uma coisa é você advogar numa ação que tramita na comarca de Várzea Grande, outra é na comarca de Cáceres. Você vai ter que cobrar um valor maior. E a complexidade do caso concreto. Uma coisa é uma ação de execução de um título extrajudicial, outra coisa é um inventário. Então, a complexidade do caso também é um dos critérios para você estabelecer os honorários com os quais você pretende contratar com o seu cliente, perfeito? O Código de Ética e Disciplina, lá no artigo 36, ele relaciona o que você deve observar ao elaborar uma proposta de honorários, tá? Está relacionado todos
os itens necessários para a fixação dos seus honorários. Ademais, assegurado ao advogado o percebimento dos honorários integrais, quando todos os serviços contratados tiverem sido prestados, do mesmo modo, inexistindo previsão contrária, também garante recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados em caso, como, por exemplo, de rescisão antecipada do contrato e honorários advocatícios. É aquilo que nós estávamos dizendo. O advogado renuncia ou o cliente rescinde o contrato, o advogado tem direito de receber proporcionalmente até aonde ele trabalhou. Perfeito? Ele não perde esse direito. Finalmente, a OAB institui uma regra que os honorários devem ser pagos em 3 parcelas de igual valor. Isso não é obrigatoriedade, é uma regra. Você cobrar os honorários em 3 parcelas de igual valor, tá? Distribuir durante o processo em 3 parcelas. Salvo o que estiver estabelecido no contrato. O contrato pode estabelecer diferente, tá? A que momento se dá para a cobrança? A primeira parcela deve ser paga no início do serviço. É no momento da contratação, para que assine o contrato. A segunda parcela, até a decisão de primeira instância. Saiu a sentença de primeira instância, cobra-se a segunda parcela. E a terceira, ao final da prestação do serviço. Tá? Lembrando vocês que essa divisão não é obrigatória, é apenas uma indicação. O contrato é que vai dizer como vai ser feito o pagamento, tá? Inexistindo previsão contratual em contrário, a última parcela apenas será devida quando concluídos todos os serviços em relação à demanda proposta, tá? O que diz o artigo 22 do Estatuto? Parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Então, quando você for fazer um contrato, você pode obedecer essa sugestão que o artigo 22 está dando, tá? Ela não é taxativa. Perfeito? Uma curiosidade. Caso se faça necessário o arbitramento de honorários ou mesmo a promoção de cobrança judicial dos valores devidos por cliente, prevê o artigo 41 do Código de Ética e Disciplina que deve o advogado renunciar ao patrocínio da causa, fazendo-se representar por um colega. Olha que interessante isso aqui. Se você for entrar com uma ação pedindo um arbitramento de honorários, manda o artigo 41 do Código de Ética que você renuncie ao patrocínio da causa e um colega entre com a ação. Perfeito? Pagamento direto dos honorários. É uma outra possibilidade que se tem. Está lá no parágrafo 4º do artigo 22. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já pagou. É uma forma de você receber direto um valor em que você junta o contrato na petição, peticiona ao juiz, o juiz, quando sair o valor, quando for sair o alvará para levantar o valor, já desconta a parte do advogado, se porventura o advogado não recebeu ainda, tá? Esse parágrafo que nós terminamos de ver remete a um outro importante direito dos advogados. E é mais um aspecto que demonstra a importância do ajuste dos honorários por escrito. Isso porque, tendo sido contratados os honorários por escrito, pode o advogado requerer ao juiz que deduza a quantia a ser paga ao cliente ou valor a ser recebido pelo serviço prestado, tá? Então, quando você tem um contrato escrito, você pode pedir isso. Quando você não tem, não há possibilidade. Lembrando vocês que o Conselho Fiscal do AB entende que a compensação ou desconto de honorários contratados e de valores sem previsão contratual enseja falta de ética disciplinar. Ok? Além disso tudo, esse direito do pagamento direto ganha importância ainda mais dada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, que lhe assegura a preferência típica dos créditos dessa natureza.
A súmula vinculante 47 inclui os honorários advocatícios como crédito alimentar. Eu queria dar preferência no recebimento. Perfeito? É essa a nossa aula de hoje. Muito obrigado a vocês. Eu quero mais uma vez falar sobre a nossa prova bimestral. Se porventura ficou alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Mas nesse momento eu queria falar com vocês sobre a nossa prova bimestral. Conforme já está estabelecido pela coordenação, e vocês com certeza já receberam essa informação, a nossa prova do sexto semestre será realizada de 15 a 21 de junho. É o período de provas bimestrais do quinto ao 10º semestre. Como nós estamos no sexto, né? Então, do dia 15 ao dia 21 de junho será a semana de prova. A prova de ética geral e profissional será, portanto, no dia 15 de junho, segunda-feira, tá? Nesse dia, você, a partir das 8 horas da manhã, poderá acessar a plataforma AVA para fazer a sua prova bimestral. Lembrando que você tem 48 horas para fazer essa prova. Porém, você só pode acessar a prova quando você puder fazê-la toda. Você não pode começar a fazer 2, 3 questões, parar e voltar depois. Não. Tem que ir até o final. Portanto, só acesse quando você tiver disponibilidade de tempo para responder. No caso da nossa disciplina, que são de 30 horas, a nossa prova bimestral será composta por 6 questões objetivas e 2 questões dissertativas. Perfeito? E você terá, no dia 15, a partir das 8 horas da manhã, segunda-feira, né? Até às 7 horas e 59 minutos da quarta-feira. Perfeito? Porque são 48 horas que a prova vai estar disponível lá. Porém, não se esqueçam. Você não pode acessar a prova, resolver uma questão, parar, voltar depois, fazer outra. Não. Você não poderá. Você tem que acessar a prova no momento que você puder responder as 8 questões. Perfeito? Alguma dúvida? Mais ainda. Nós vamos ter uma aula de revisão. A próxima aula nossa será de revisão para os conteúdos que nós iremos cobrar nessa prova. Nós temos aqui 10 aulas de ética geral e profissional. Vai ser cobrado o conteúdo das 10 aulas? Não. Nós vamos estabelecer quais os conteúdos serão cobrados e na aula de revisão da próxima semana, vocês saberão quais serão os conteúdos a serem cobrados. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Primeiro, com relação à prova bimestral? Se tiver, é o momento. Em não tendo dúvida, alguém ficou com alguma dúvida com relação à aula de hoje? Também não, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Tenham uma semana maravilhosa. Eu peço que aquele que, porventura, não encaminhou as parciais, encaminha no meu e-mail. Nós ainda temos tempo de corrigi-las, tá? Assim que nós fizermos as provas bimestrais, nós lançaremos as notas, vocês terão acesso a essas notas, sem nenhum problema. E quero apenas pedir para vocês que, em caso de dúvida com relação à prova bimestral, entre em contato comigo por telefone. Exatamente. Está disponível até o dia 7, viu, Sheila? Mas se porventura tiver algum problema, que tem alguns colegas que estão tendo dificuldade de acessar o AVA, não tem problema, manda no e-mail, tá? A preferência é que se faça no AVA a prova parcial. Porém, se você tiver algum problema, mande no meu e-mail, que nós estaremos recebendo sem nenhuma dificuldade, perfeito? Então, mais uma vez,
Se em caso de não terem nenhuma dúvida, nós estamos encerrando a nossa aula. Eu apenas vou tirar a gravação, mas continuo aqui à disposição de vocês para qualquer questão que, porventura, vocês tiverem.